Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente começar uma série nova. A gente vai começar a desvendar, explorar, conhecer um pouquinho mais sobre o Vampiros, RPG nacional da Não Sou Uma Editora. Quem tá ligado no movimento deve lembrar, eu fiz um tempo atrás um unboxing, mostrando um pouquinho do Vampiros e do Magia segunda edição. A Não Sou Uma Editora é a maneira que o autor Leonardo Triandópolis Vieira publica os seus livros, de uma maneira autoral, e toda vez que ele publica um livro novo de RPG, mas ele escreve também sobre outras coisas, ele gentilmente me cede um exemplar para que eu possa ler e dividir com vocês aqui as minhas impressões a respeito do livro, beleza? Então, quem quiser acompanhar essa jornada, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que vai reunir todo esse material. Já tem lá o vídeo de unboxing, esse vídeo, e a cada semana a gente vai voltar aqui avançando um pouquinho mais na leitura e dividindo as nossas impressões com vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente mergulhar de fato aqui no conteúdo do livro, só algumas informações básicas gerais. O Vampiros ele foi publicado originalmente em setembro de 2024, tá? Ele tem aí aproximadamente 300 páginas em preto e branco, e ele tem esse formato, o formato de livro mesmo padrão, A gente de cara olha e não imagina que seja um livro de RPG, porque geralmente os livros do RPG têm um formato diferente e tal, mas aqui o Vampiros ele tem o conteúdo de um livro básico, tudo que você precisa para jogar, e é interessante de comentar também, eu falei um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de unboxing, que eu mencionei ainda há pouco, mas o Vampiros, ele é um suplemento para o Magia, que foi o primeiro livro de RPG escrito pelo Léo. Inclusive, vou aproveitar aqui, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, para vocês conhecerem todos os livros dele, além dos livros de RPG, beleza? Então, enfim, o Vampiros, ele pode ser considerado um suplemento do Magia RPG, mas ele também pode ser considerado um jogo solo, um jogo independente, um jogo autocontido, vamos dizer assim. Tudo que você precisa para jogar tem aqui, ele funciona como um módulo básico, então você não precisa necessariamente ler o Magia para jogar Vampiros, tá? Aqui você vai encontrar tudo que é necessário para você começar a viver as suas aventuras, beleza? Para a gente começar a conhecer mais agora o conteúdo de fato do livro, olha só, vou mostrar para vocês aqui o sumário. O livro está dividido em 14 capítulos, alguns mais extensos, outros mais curtinhos. A gente vai dar uma passada geral por tudo isso para dar aquela ideia geral, de qual é a proposta do jogo, qual é a pegada do Vampiros. E a gente vai começar aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, olha, um pouco da organização do livro. Todo capítulo vai começar com alguma página, tipo um mini conto ou alguma coisa assim, para já ir dando uma ideia, da ambientação do livro. Então a gente vai ter aqui nas primeiras páginas esse mini conto, vamos chamar assim. E aqui, olha, no primeiro capítulo a gente vai ter um jogo narrativo sobre vampiros. Nesse primeiro capítulo a gente vai ter aquelas famosas informações gerais, sobre o que é RPG. Esse é um livro que se preocupa também em ensinar para as pessoas alguns conceitos básicos sobre o que é RPG, qual é a forma de jogar, do que trata esse jogo, que pode ser tão estranho, tão diferente para quem não está acostumado ou para quem está tendo o primeiro contato, Então é sempre interessante quando o livro se dá esse trabalho, entre aspas, porque eu acho que é um trabalho que pode ajudar na formação de novos RPGistas, Enfim, então aqui a gente vai ter essas informações gerais, sobre o jogo de RPG em si, um pouquinho do histórico, inclusive, do RPG. Aqui, olha, um pouquinho da relação do Vampiros com o Magia, que eu comentei há pouco com vocês. São jogos que podem ser considerados suplementos, um do outro, mas também podem ser jogados de forma independente. Aqui, olha, inspirações do autor para criar esse universo de vampiros. Então, só para citar algumas aqui, a gente tem inspirações de RPGs. Trevas, Arcanum, Vampiros Mitológicos, Vampiro à Máscara, claro, Legado de Nosforos e Crepúsculo. Filmes, Entrevista com o Vampiro, Deixa Ela Entrar, Drácula de Bram Stoker, Nosferatu e vários outros. Livros e quadrinhos, Preacher, Drácula de Bram Stoker, Drácula do Alberto Brescia, Blood, Uma História de Sangue, 30 Dias de Noite, Os Sete, Vampiro de Curitiba, Outros Brasis, enfim, várias referências aqui que inspiraram de alguma forma o autor a criar esse jogo, beleza? E para a gente fechar esse capítulo, a gente tem um glossário de termos tanto referentes ao jogo, quanto também referentes ao RPG em geral, Então a gente vai ter aqui âncoras, que são coisas voltadas aqui específicas para o sistema do jogo, ficção do jogo, fracasso, condição de personagem, dados de 10 faces, o que é isso, jogar com vantagem, jogar com desvantagem. Então, um glossário que, na minha opinião, serve também para aquele propósito de ambientar pessoas que não estão tão acostumadas assim com o RPG, com os jargões, vamos dizer assim, que a gente comumente costuma usar, tanto no RPG em geral, quanto alguns termos específicos aqui do Vampiros, para as pessoas irem já se acostumando com o vocabulário que será utilizado ao longo do livro. Seguindo adiante, a gente vai entrar já aqui no conteúdo do capítulo 2.
um possível cenário de vampiros. Aqui, por que um possível cenário? Eu vou já começar lendo um trechinho aqui para a gente poder comentar, beleza? Olha só. O cenário de vampiros é apenas um esqueleto, uma sugestão. É você, caso seja teurgista, que é como eles chamam aqui o narrador, né, e as demais jogadoras, que preencherão as lacunas e estabelecerão o que é ou não é fato dentro do cenário imaginado, né, a ficção do jogo. Cada campanha e cenário de vampiros será singular. Aqui não existe cânone e nem delimitações. A única limitação é a própria imaginação dos jogadores. Utilize as informações desse capítulo apenas como uma linha guia para criar as suas histórias e aventuras envolvendo vampiros. Então aqui o livro já começa com uma carta branca para você fazer as alterações que você achar interessantes no cenário. O que ele tem aqui, o que eu vou resumir para vocês, né, daqui para frente, é uma proposta de cenário, é um esqueleto, é uma ideia para você construir em cima e tornar Vampiros um jogo muito particular, muito singular para o seu grupo, para o seu estilo de jogo. Na sequência, o livro vai ter um tópico aqui, olha, chamado A Origem, que vai justamente começar a contar, na visão aqui do Vampiros, qual é a origem, né, do mito dos vampiros. Aqui ele distancia um pouquinho daquela ideia pré-concebida que a gente tem, né, do vampiro e tal, porque ele vai se inspirar em uma lenda maia, ou seja, ele vai trazer ali a origem dos vampiros para a Mesoamérica, da Antiguidade. Basicamente, é fundada na lenda de dois irmãos aqui, não sei se eu vou pronunciar de forma correta, é o Rum-Apu e o Xbalanque. Esses dois irmãos são conhecidos, né, por conta desta lenda maia, de terem desafiado os senhores do submundo, o chamado Xibalbá, né, na cultura maia. Então, esses irmãos, eles desafiaram esses senhores, viajaram até o Xibalbá, né, esse submundo, só que eles foram enganados, foram sacrificados e enterrados vivos. Só que o detalhe é o seguinte: os corpos desses irmãos, eles absorveram os poderes sombrios desse submundo e isso causou uma transformação nos dois. Eles foram renascidos, né? Eles se tornaram seres renascidos e aí eles precisam, por conta dessa influência dos poderes sombrios, né? Eles precisam se alimentar de sangue, porque na cultura maia o sangue é igual à essência da vida. Então, para que eles se mantenham vivos, né, já que eles foram afetados por esses poderes sombrios, eles precisam consumir sangue. Essa, em linhas bem gerais, é a origem do mito dos vampiros, né, apresentada aqui no livro, e a partir daí o livro segue dizendo como é que isso se espalhou pelo mundo, né? Então a gente vai ter aqui vários tópicos falando, né, que as crias desses dois irmãos se espalharam pelo mundo e acabaram sendo influenciadas e influenciando em alguma medida as origens, as diferentes origens, né, que a gente tem para o mito do vampiro. Então a gente tem vampiros no Sudeste Asiático, que tem uma outra pegada do que a gente está acostumado, o famoso vampiro europeu clássico, enfim, vampiros de outras culturas. Todos eles, segundo o livro, podem traçar a sua linhagem de volta para esses dois irmãos ali. E eles surgiram a partir da cria desses dois irmãos maias. Então o detalhe é o seguinte: com o passar dos séculos, né, essas crias foram viajando por todo o mundo conhecido e acabaram gerando o que hoje a gente conhece como 5 linhagens básicas aqui, né? São os Camazotes, que basicamente são os mesoamericanos de uma maneira geral. A gente tem os Caapora, que são exclusivamente brasileiros. A gente vai comentar sobre essas linhagens com um pouquinho mais de detalhe mais pra frente aqui na nossa série, tá? A gente tem os Azwang, que são vampiros asiáticos, sudeste asiático, salvo engano. Strigoi, que são os europeus, e os Vricolocas, que são gregos, salvo engano, tá? Posso estar confundindo aqui as origens principais, mas é algo mais ou menos nessa linha. Então, essas linhagens, elas formam hoje, na atualidade, a base de uma sociedade vampírica organizada, que tem um objetivo principal, né, com a sua estrutura de poder ali e tal, controlar e dominar os humanos, que são sua fonte de alimento e subsistência, né, e também a tecnologia. Aqui a gente tem um ponto de contato ali com o Magia RPG, né, que tem toda uma questão do tecnodogma, de como a tecnologia influencia a nossa vida hoje e tal. Então esse é um ponto de contato entre os dois jogos. Mas basicamente, em linhas bem gerais, esse foi o surgimento e a evolução dos vampiros até os dias atuais. E aqui, ó, só para mostrar mais um pouquinho do livro para vocês, ele vai falando, né, dando as informações iniciais sobre cada uma das linhagens, né, mas mais para frente ele vai tratar com mais detalhes, né, inclusive com as características de jogo e tal, sobre cada uma delas, e vai falando aqui também pontos principais da história, em como essa sociedade vampírica foi se construindo e foi evoluindo. Então a gente tem aqui alguns pontos destacados: Idade das Trevas, né, Iluminados e tal, até chegar nos dias de hoje,
quando a gente tem essa questão do tecnodogma e o poder de sangue. Aqui é aquilo que eu estava falando, né? Como a tecnologia vai influenciar o mundo de hoje. E isso tem diversos aspectos diferentes, mas aqui, na questão do vampiros, ele vai se ligar mais à questão do sangue e como isso afeta a sociedade vampírica como um todo. E o livro tem um conceito que ele chama de sangue impuro. Eu vou ler um trechinho aqui do livro para a gente poder comentar. Se liga aí. Olha só, a modernidade, com seu ritmo frenético e sua obsessão por eficiência, criou uma sociedade de extremos. De um lado, há os sedentários, dominados pelas telas, seus corpos enfraquecidos e intoxicados por alimentos industrializados, ricos em aditivos químicos. Do outro estão os hiperestimulados, que buscam nas academias e nos suplementos uma falsa promessa de vitalidade, mas cujos corpos se enchem de venenos e substâncias artificiais. Então, essa que ele chama aqui de degradação ou de impureza do sangue por conta dos hábitos influenciados pela sociedade de uma maneira geral, isso torna o sangue menos nutritivo, vamos dizer assim, né, para os vampiros. De uma maneira geral, claro, o livro está generalizando aqui, né, mas você pode preencher essas lacunas da maneira que você achar mais interessante. E isso vai causar também uma divisão dentro da própria sociedade vampírica, né? A gente vai ter aqui alguns grupos, né, que vão se formar em torno desse debate, desse dilema central. A gente tem, olha, a Irmandade do Tecnodogma, né? E eu vou ler mais um trechinho aqui para a gente poder comentar. Então, a Irmandade do Tecnodogma, ela diz o seguinte, olha: os membros da Irmandade utilizam tecnologia avançada para monitorar, manipular e até criar novos humanos, moldando-os conforme as suas necessidades. Eles veem no capitalismo, no consumismo e na digitalização uma forma de manter os humanos ocupados, distraídos e principalmente dependentes, garantindo um suprimento constante de sangue, mesmo que de qualidade inferior. Para a Irmandade, o futuro dos vampiros depende da sua capacidade de se fundir com a modernidade, utilizando o tecnodogma para manter seu poder e controle. Ou seja, esse grupo dentro da sociedade vampírica abraça completamente a questão da modernidade, da tecnologia e tenta subverter isso a seu próprio favor. Mesmo que ao custo, né, de um tipo de alimento mais fraco, né, menos enriquecido, que é justamente esse sangue degradado pelo estilo de vida que as pessoas levam. A ideia geral é mais ou menos nessa linha. Em oposição a esse grupo, né, a Irmandade do Tecnodogma, a gente vai ter aqui, olha, os radicais do neofeudalismo. E aqui eu vou ler mais um trechinho do livro, olha só. Esses radicais desejam destruir a sociedade moderna e reerguer um novo feudalismo, onde os vampiros sejam os senhores incontestáveis e os humanos meros recursos a serem explorados. Para eles, a restauração da Idade das Trevas não é apenas uma necessidade, mas uma missão sagrada, um meio de purificar o sangue e garantir a supremacia vampírica. Eles preparam-se para uma guerra total contra a Irmandade do Tecnodogma, dispostos a arrasar as cidades e reerguer fortalezas medievais em seu lugar. Ou seja, são os dois opostos, né? Enquanto uns procuram abraçar ao máximo a tecnologia e utilizá-la para controlar os humanos, os outros já querem, entre aspas aqui, né, purificar o sangue dos humanos e torná-lo mais nutriente, mais nutritivo, né, novamente, através da abolição total, né, da tecnologia e desse retorno ao que eles chamam de neofeudalismo. E no meio dessa galera, a gente tem também, olha, os dançarinos do caos. Na verdade, esse grupo, olha, vagam pelas noites entregando-se a festas decadentes, caçadas descontroladas e excessos de todos os tipos. Para eles, a eternidade não deve ser desperdiçada com planejamentos ou batalhas ideológicas. Eles preferem a liberdade do caos, vivendo cada noite como se fosse a última, sem se importar com as consequências. É aquela galera ali que está no meio termo, que só quer ver o circo pegar fogo ou não está nem aí, nem para um lado nem para o outro. Só que vai chegar um momento, pelo menos o livro transmite essa ideia, de que vai ser impossível se manter neutro ou que a Irmandade do Tecnodogma e os radicais do neofeudalismo vão entrar num choque que vai ser impossível de ser evitado e as consequências disso podem ser catastróficas. Seguindo adiante, um outro conceito interessante que o livro traz aqui é o que ele chama de conclave secular. O que é isso? Segundo o livro explica aqui pra gente, logo no início dessa vida vampírica, né, vamos chamar assim, em algum momento, os recém-criados eles recebem um chamado irresistível. Né? É uma ligação sobrenatural que é formada, e o livro não desce em detalhes em relação a isso, justamente para você, né, explicar isso da melhor maneira que você achar, né, para o seu jogo, que funcionar melhor para o seu jogo, mas os vampiros eles são atraídos para um senso de comunidade ali que dura 100 anos. E aqui, nesse primeiro momento, isso não quer dizer que eles se amem de paixão, tá? Eles podem ter interesses diferentes, eles podem até pertencer ali a pensamentos diferentes dessa Irmandade do Tecnodogma e tal, e do radicais do neofeudalismo, mas eles vão, durante 100 anos,
conviver o mais harmonicamente possível, tá? É algo sobrenatural, é algo místico, talvez relacionado com o sangue. E isso é encarado dentro da sociedade vampírica como um período justamente de maturação, de exploração, né, de crescimento, de você talvez ter uma compreensão maior ou melhor sobre o que é a vida vampírica e a sociedade vampírica. Depois desses 100 anos, essa ligação sobrenatural ela é rompida e cada um segue a sua vida como bem entender. Então, se você pode, por exemplo, em termos de jogo, passar 100 anos ali construindo uma rixa com outro membro desse grupo, do conclave, mas vocês não vão conseguir matar um ao outro, vamos dizer assim. Findos esses 100 anos, se vocês quiserem se matar no dia seguinte, tá tranquilo, tá de boa. Então cada um segue o seu caminho. Vocês podem permanecer juntos, vocês podem nunca mais se encontrar, alguns ficam reclusos, outros mergulham de cabeça nessa guerra entre esses dois grupos que eu acabei de citar, enfim. Então é um conceito justamente para você conhecer melhor, se autoconhecer melhor na sua nova vida. Pelo menos essa foi a ideia que o conclave secular me passou. E na sequência, para a gente fechar o conteúdo desse primeiro vídeo, a gente vai ter aqui, olha, o que o livro chama de leis de sangue. O código, né, que todo vampiro deve seguir. Então tem aqui 5 leis, eu vou ler para vocês só para a gente fechar aqui, beleza? Então, primeiro, o sangue está acima de todas as coisas. A preservação da espécie e a lealdade ao sangue vampírico são supremas. Segunda lei, os antigos abaixo apenas do sangue. Os vampiros mais antigos merecem respeito e reverência, abaixo apenas da importância do sangue. 3. O silêncio. A existência dos vampiros deve ser mantida em segredo dos mortais, a qualquer custo. 4. Amor verdadeiro. Somente um amor verdadeiro justifica a transmissão do dom das trevas. E 5. A mortalidade da inocência. Crianças, pessoas excepcionais e animais jamais podem receber o dom das trevas, beleza? Então, essas leis, segundo o livro coloca aqui, guiam a conduta e preservam a ordem no mundo vampírico, mantendo o equilíbrio entre o poder vampírico e o rebanho da humanidade. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, já começar a conhecer um pouquinho sobre o vampiros. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar batendo esse papo aqui. E no mais, a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.